Oi, gente bonita! Tudo bem com você? Que bom, estamos juntos aqui mais uma vez. O Bíblia do Zero é uma ideia que nós trazemos para que você comece a ler a Bíblia, é um incentivo. E é uma conversa, um papo tranquilo de gente comum para gente comum, e não é um papo de especialista para especialista. Nós não somos tão especialistas assim. Hoje, gente, eu quero trabalhar com vocês uma ideia que está presente no Evangelho, novamente o Evangelho, mas o Evangelho de Mateus, onde lá no finalzinho, no capítulo 7, a partir do verso 28, traz uma expressão bastante interessante sobre como Jesus ensinava a Bíblia. E olha aí, no verso 28 diz que quando Jesus acabou de falar essas palavras, estavam as multidões maravilhadas, extasiadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Curiosa essa expressão, não? Ensinando como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui, gente, eu quero conversar com você em poucas palavras uma coisa que é muito importante quando a gente fala de Bíblia. Leia a Bíblia como vamos dizer assim, como se você estivesse abrindo a porta para um grande amigo. E ao abrir a porta para um grande amigo, a conversa é tranquila, é coloquial, uma conversa sossegada, uma conversa onde não cabem grandes firulas, muitas elucubrações. Falar sobre a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, precisa ser algo que seja, vamos dizer assim, simples e comum. Quando eu olho para esse texto, eu vejo isso presente na fala de Jesus. Jesus era alguém que ensinava a Bíblia com tamanha facilidade, com tamanha tranquilidade, com tamanha clareza, que as pessoas elas se apaixonavam pela maneira como ele dizia. Gente, posso dizer para vocês que à medida que nós mergulhamos no texto, em muitos aspectos e em muitas ocasiões, o que salta do texto é realmente espetacular. É algo maravilhoso, é algo comparado ao deleite de um grande prazer. Porque quando olhamos para algumas coisas presentes no texto, nós descobrimos pérolas, tanto de sabedoria como de vida, de vivência, de história de povo. Nesse trecho em especial, as multidões elas se maravilharam com a doutrina de Jesus, porque ele, como era o final de um sermão, o chamado Sermão do Monte, Jesus, ele de alguma maneira, ele traz a realidade do povo, na linguagem do povo, de uma maneira simples, verdades muito profundas presentes na lei judaica, na Torá. Que foi isso que ele fez. Ele reinterpreta de maneira revolucionária, em determinados aspectos, a Torá. E aí há uma expressão no final, no versículo 29, dizendo, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aqui às vezes eu me pergunto, o que isso de fato queria dizer? Eu tenho as minhas hipóteses. Não quero dizer que essa seja a tese final, mas é apenas uma hipótese. Jesus, como nós dissemos em algum dos vídeos aqui, Jesus era alguém que andava pelos caminhos, pelas estradas, pelas encruzilhadas. Jesus era alguém que estava junto ao empobrecido, ao cobrador de impostos, aqueles que eram considerados como párias, como mazelas sociais, como párias da sociedade, como gente que eventualmente não tinha valor na sociedade. Eram pobres. Jesus andava com eles, caminhava com eles, conversava com eles, sorria com eles, chorava com eles. Eu acho, gente, e é essa a minha hipótese, repito, é a minha hipótese. Não quero que você leve isso como se fosse a tese derradeira. Mas eu acredito que quando nós lemos a Bíblia e andamos com o povo,
quando nós lemos a Bíblia e andamos como um empobrecido, seja um empobrecido, não somente um empobrecido porque não tem R$1 no bolso, não é só isso não, mas aquele empobrecido de cabeça, de coração, aquela pessoa que você percebe que tem uma compreensão muito aquém, muito pequena sobre determinadas coisas da vida. Jesus andava com esses. E à medida que ele andava com esses, a sua palavra, a sua fala, ela guardava liga, ela tinha cimento com as pessoas, porque elas pensavam assim: ele fala porque ele age desse jeito, e ele age e então ele fala. As coisas elas não estão dissociadas, elas não estão quebradas entre o texto e a prática. Gente, e você que é o candidata a leitor da Bíblia, leva isso contigo. Ao ler as páginas desse livro, não busque simplesmente ser mais um erudito que conhece em profundidade as raízes do texto, mas seja alguém que, como Jesus, caminha com as pessoas, mas também conhece as raízes do texto. Caminha com a vida, mas também lê a Bíblia com cuidado, de forma bastante acurada. Alguém que anda com o povo e o povo que mais precisa, mas buscando do texto aquilo que para eles seja a grande inspiração. Por isso, mais uma vez, eu te convido a permanecer com a gente. Leia a Bíblia e aprenda com ela. Bíblia do Zero, muito obrigado pela tua companhia. Seja bem-vindo.